noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora que você vai assistir essa gravação. Até o momento nós não estamos fazendo live, então tô buscando patrocinadores, pessoas aí que vão nos ajudar. Então assim, gente, de princípio, já tá vindo convidado aqui, mas de princípio, antes de você continuar, de ouvir essa história, esse testemunho que vai edificar seu coração, vai edificar sua fé, nós temos o costume de assistir os conteúdos e não curtir, não comentar, não compartilhar. Pela correria da nossa vida, passou ali. Então, assim, para nós que somos criadores de conteúdos, então, estamos querendo levar a mensagem, propagar o evangelho, as boas novas de Jesus, é muito importante que nesse momento agora, eu falando com você, você vai gastar 5, 6 segundos para curtir, para compartilhar e deixa um comentário, sabe? Que te edificou, compartilhe para o seu pai. Então, assim, o projeto inicial não são para pessoas cristãs, vai edificar sua fé, vai aumentar a sua fé. Mas, assim, compartilhe a história do pastor aqui e de outros que já foram gravados, vai alcançar pessoas que não encontraram Jesus, que Jesus não encontrou, e sim, vai ser uma coisa sobrenatural. Hoje eu tô aqui com o pastor Jonas, ele vai se apresentar e a gente vai trocar um papo, bater um papo da hora, e eu sei que vai ser maravilhoso. Shalom Adonai a todos aí, é um prazer muito grande estar aqui. Me chamo Pastor Jonas Oliveira e para mim é uma grande honra estar aqui para a gente poder bater esse papo aí, contar um pouco da nossa trajetória, um pouco do nosso testemunho, e eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas aí para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Gente, hoje o Roger não tá aqui, eu tô já sem gravar, sem entrevistar já faz um tempo, porque eu não tinha pessoas para fazer aqui a gravação. O Márcio tá aqui atrás dos bastidores, se voluntariou hoje para nos dar essa força, glória a Deus. E eu quero mandar um beijão, um abraço pro Roger, tem sido assim uma pessoa que Deus levantou para me ajudar, é o cara que tá correndo atrás das pessoas, ele é o entrevistador, ele é a agenda, ele é secretário. Então assim, Roger, beijo no coração, mano, você vai assistir depois e você tá sendo uma bênção aí para mim e pro reino, tá bom? Pastor, a gente vai bater um papo aqui normal de como foi o seu encontro com Jesus, como Jesus te encontrou, né? Eu queria que você falasse quantos anos você tem, da onde você é, como que aconteceu, e falasse assim, dessa trajetória do Grupo Soweto, como é que foi essa parada até hoje, né? A gente tá vendo um pastor aí que ganha vidas, tá envolvido na visão celular, graças a Deus, participando de M12, tá indo pra cima. Então, assim, a gente quer saber assim de tudo. Saber de tudo, descortinar assim, pra mostrar porque pra Deus não tem nada impossível. Então, hoje eu tô com 37 anos, vou fazer 38 agora em outubro. Eu me converti aos 21 anos de idade. 21 anos de idade foi quando eu me converti. Desde os 9 anos eu tocava na noite, desde os 9 anos, 9 para 10 anos de idade. Eu já tocava na noite, tive meu primeiro grupo. Com a garotada lá na comunidade. Eu sou nascido e criado ali em Interlagos, mais conhecido como Morro da Benção. Ou, na verdade, antigamente era Morro da Macumba, a gente chama hoje de Morro da Benção. Agora a gente tem alcançado vidas para a glória de Deus. E meu primeiro grupo ali de pagode, o nome do grupo, Atitude do Samba. Só tinha moleque. 6 moleques ali. Hoje a grande maioria deles convertidos também para a glória de Deus. E de 9 para 10 anos ali eu comecei o nosso primeiro grupo, ali a Atitude do Samba. E depois eu saí desse grupo, esse grupo acabou. E eu fui ali tocando com alguns grupos de comunidade, essas coisas de barzinho, né? Desde muito moleque ali. E por volta ali de 17, 18 anos de idade, eu comecei a tocar com o Soweto. Né? Então fiquei ali no Soweto ali por volta de 2 a 3 anos ali, e foi uma das grandes experiências da minha vida, porque eu, como mais novo, né, do que a galera, então eu era muito fã deles, né, de escutar as músicas e tudo mais. Então foi para mim, como estava chegando ali para poder tocar toda aquela galera, né, que a gente escutava quando era moleque. Então, imagine você, por exemplo, um cara que é fã de um jogador de futebol, daqui a pouco você vai lá, tá jogando junto com o cara, né? É um barato muito louco, uma coisa muito da hora. Então, para mim ali, tá junto com a galera, fazer todas as viagens, tudo mais. Talvez daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas foi muito, muito bacana esse tempo aí, desde a minha infância até chegar a tocar com o pessoal do Soweto, também outros artistas também que a gente acabou nos encontrando, acompanhando aí.
Foi mais ou menos assim, resumidamente falando, foi um pouquinho dessa minha história, entre os 9 anos de idade até os 21 anos de idade. Essa parada de música vinha de família ou tipo, só Não. foi o senhor ali na época? Não, cara. Por incrível que pareça, eu acho que como todo menino, sempre gostou de futebol, né? Sim. Então, até hoje, de vez em quando bato uma bolinha. E com 7 anos de idade, eu fui fazer uns testes. Fui fazer um teste acho que na Juventus da Moca ali. E eu acabei não passando nesse teste. Aí eu falei pra minha mãe, compra um cavaquinho pra mim que eu vou tocar. Aí tinha um vizinho nosso lá, ele passando lá, vendendo um cavaquinho. Ele pegou e ofereceu pra minha mãe, mas você tá vendo esse cavaquinho? Ele falou assim, tô. Eu falei, não, eu quero comprar pro meu filho. Aí ele falou assim, quanto? É tanto. Aí minha mãe foi lá, comprou esse cavaquinho pra mim. Aí o cara veio e deu o cavaquinho na minha mão. Quando ele deu o cavaquinho na minha mão, eu nunca tinha pego um cavaquinho na minha vida. Quando ele colocou o cavaquinho na minha mão, eu já comecei a fazer os primeiros acordes e a batida. Nossa. Aí o cara pegou e perguntou assim, ué, mas você já tocava? Como é? Eu falei assim, não, é a primeira vez que eu tô segurando um instrumento. Aí, dali pra frente, se tornou ali uma paixão por aquele instrumento ali. E eu comecei a tocar, me empenhar, a estudar, né? E daí pra frente, fui o primeiro músico, assim, dentro da família, porque dentro da família não tinha músico. Hoje, meus filhos também estão envolvidos com a música, mas não tinha ninguém envolvido com música, não. Tenho sobrinhos hoje, são compositores, são músicos também, né? Mas antes eu fui o primeiro ali envolvido. Foi a primícia e Isso mesmo. Aí isso aí começou com os 9 anos, né? Isso, com 9 anos de idade. Aí, aos 17, conheceu o pessoal do Soweto. Isso, 17 para 18 anos aí, mais ou menos. Aí, como é que foi essa questão de... Aí, vocês se converteram com 21 anos. 21. Então, 17 até o 21, tocando com o Soweto. E outros grupos também. Outros grupos. Eu tive a oportunidade, pouco antes de me converter, eu acredito que você já ouviu falar do Grupo Arte Popular. Sim. Então, foi também uma das grandes conquistas que eu tive. E o Grupo Arte Popular era também um grupo que a gente escutava desde moleque. E eu cheguei a gravar o CD de 2009, se não me falar a memória. O CD deles, gravei cavaquinho e banjo lá, fui convidado para poder gravar. E para mim também foi algo impactante na época, né? A gente também... Ouvimos muito ali o Grupo Arte Popular, né? O Leandro Learte, o Charlinho, como é que é o nome dele agora? O Marcinho Arte, né? O Pimpolho, toda essa galera aí. E foi muito bacana também ali pra época. O Sonho de Menino também tá gravando com essa rapaziada também. Foi uma grande conquista pra época, né? Até eu tenho um encontro com Cristo. Como é que foi essa questão desse encontro com o Cristo? Eu fico imaginando quando a gente tá falando de um grupo musical ali, né? E, por exemplo, eu tiro de mim, né? Da minha vida, eu vivia aí perdido no mundo, eu era roqueiro. Sim. Toquei em bandas, mas também não fui famoso, né? Banda famosa assim, mas já toquei também. Contrabaixo, guitarra e arranhava um violãozinho também. Mas assim, como é que foi essa questão do encontro com o Cristo? Até Cristo te achar, porque... você tá tocando pro mundo, né? Sim. Então você tá envolvido com pessoas que bebem, geralmente é um sambinho, um pagode, a galera sempre tá curtindo num barzinho, na noitada, né? Sim. Como é que foi isso? Tinha alguém cristão na sua casa, família? Minha mãe. Então com certeza era a pessoa que orava e foi a pessoa que abriu a porta. Justamente, ali, né? Vou tocar até nesse assunto, que eu acho que é um dos picos até da história. Enquanto eu saía, desde os meus 9 anos de idade, enquanto eu saía pra poder ir pra noitada e tudo mais, e me prostituía, bebia e fazia todas essas coisas, em casa sempre tinha campanhas de oração lá. Meu Deus. E eu sempre digo para as pessoas que pega essa daqui, você que vai na célula, você que vai no culto, você é corajoso. Você é corajoso. Porque eu dizia assim, eu não vou entrar dentro da igreja, mas nunca que eu vou entrar dentro da igreja. Aí quando tinha essas campanhas de oração, o que eu fazia? Eu sabia qual era o dia da campanha. Não vou ir pra casa essa hora, vou esperar os irmãos tudo embora. Misericórdia. Estratégia. Falei, não, vou esperar os irmãos embora, porque eu não vou entrar em casa agora. Não vou, mas de jeito nenhum. Só que teve um dia que minha mãe marcou essa campanha pra um dia diferente. Minha mãe marcou essa campanha pro dia diferente lá.
Daqui a pouco eu pego e chego em casa. Quando eu chego em casa, tá todos os irmãos lá. Nossa. As varoas, com os coques na cabeça, saiona. Pessoal do poder. Só o pessoal do poder, do manto. Aí eu já fui saindo devagarzinho assim. Minha mãe, não, calma aí, volta aqui. Aí falou pra uma irmã lá, eu lembro o nome dela, que até hoje, irmã Marilene. Falou aqui, irmã Marilene, ora pelo meu filho aqui. E assim, como eu saía, tocava na noite, minha mãe sabia, mas ela não sabia que eu bebia. Então, muitas coisas eu fazia ali nos bastidores e não deixava minha mãe saber. Sim. Então, nesse momento que ela pegou e me colocou, eu falei, vixe, mano, agora azedou o pé do frango, agora embaçou o negócio. A irmã veio, começou a orar, Deus revelou pra ela o que eu tava fazendo. Falou assim pra ela, assim, ó... o nome da minha mãe é Amenailde, o pessoal conhece ela como Dona Mena. Dona Mena, Deus mostra pra mim aqui que tem um espírito de bebida na vida do seu filho. Aí, minha mãe, como eu não tinha contado pra ela, minha mãe meio que ficou com o pé atrás. Mas como assim, mano? E tal, ficou aquele negócio, ué, como é que pode? Né? E eu aqui falei assim, nossa, mãe, a irmã me caguetou. Meu Deus. A irmã acabou de me caguetar, meu. Tá, beleza. E desse dia em diante, já começou a surgir um pouco de temor na minha alma, no meu coração. Na verdade, eu acho que já até rolava uma convicção, tipo assim, porque eu não vou estar nessa parada de oração, porque vai acontecer alguma coisa. Então eu estou fugindo. Justamente isso daí. Funciona as coisas, né? Justamente isso daí. Porque assim, meu pai é falecido já, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos. Antes da conversão do pessoal de casa, por exemplo, meu pai, ele era feiticeiro. Nossa. Então, por exemplo, lá na nossa casa, meus irmãos depois há de confirmar isso, eu sou o filho mais novo, meus irmãos há de confirmar isso. Na nossa casa, meu pai de ser feiticeiro, debaixo da nossa casa ali tinha ossos de pessoa enterrada. Nossa. Seu pai mesmo que fazia. Então, assim, meu pai, ele, assim, antigamente o pessoal dizia que o livro de São Cipriano só tinha 7. Meu pai era um dos que tinha esse livro de São Cipriano. Cara. Então, desde pequeno ali, a gente sempre estava muito envolvido com o mundo espiritual. Né? A gente não conhecia Cristo, sim, mas muito envolvido ali com o mundo espiritual. Então, o que acontece? Desde pequeno, eu sempre escutei muitas vozes, vi muito vulto passando dentro de casa. Os demônios ali se materializavam, pegavam no nosso pé, falavam no nosso ouvido. Vixe, coisa de maluco. Minha mãe, depois que meu pai faleceu, quando minha mãe começou a ingressar na igreja, vou abrir um parênteses aqui rapidinho, minha mãe quando começou a ingressar na igreja, ela ia dormir e ela acordava com a cabeça dela pinicando. Quando ela tirava o travesseiro, estava cheio ali de alfinetes. Caramba. Misericórdia. Mundo espiritual ali, um negócio terrível, né? Às vezes ela saía pra janela, porque ela, como o ambiente ali, o território era oferecido ao inimigo, né? Então, naquele ambiente ali, o inimigo não queria deixar com que Deus ali viesse pra poder tomar a primazia do lugar. Sim. Então, minha mãe, quando ela saía pra olhar a janela, os demônios vinham, puxavam minha mãe pelo cabelo, jogava na cama de novo. Então, a nossa batalha lá dentro de casa era mais ou menos assim. Por mais que eu não conhecia a Deus, então sempre existia ali, querendo ou não, um temor. Eu sabia das coisas erradas que eu estava fazendo, mas também sabia ali do Deus que minha mãe tinha se convertido e também sabia um pouquinho daquilo do que meu pai já tinha feito, né? Então, daí pra frente, quando eu comecei a tocar, comecei a desenvolver, ter minha própria vida. E minha mãe se converteu, algumas das minhas irmãs também se converteram e tudo mais. Eles sempre faziam esse convite de ir pra igreja. E eu falava assim, vou nada, não vou pra igreja não. Não vou. Não pisava o pé dentro da igreja. Assim, nunca falei mal de nenhum crente. Sim. Mas eu falava assim, não, esse negócio eu não vou ser não. Eu sou pagodeiro, eu quero noitada, eu quero as mulheres, eu quero dinheiro no bolso. Isso, quero, como diz os meninos hoje, não, que a gente quer pagar de gatão, a gente quer ser chave, né? Esses caras assim. Então, pra aquele cenário ali, eu falei, pra mim tá de boa, tá da hora. E eu costumo dizer que o dia que Jesus me encontrou, a grande maioria das pessoas, quando tem um encontro com Cristo, geralmente é nas suas crises. Sim. Não é isso? Comigo, eu estava no melhor momento da minha vida. Ápice ali da vida boa. Justamente. Estava no melhor momento da minha vida. E
as madrugadas, quando eu chegava, quando dava tempo de chegar, todas as madrugadas, quando eu chegava, por exemplo, 3, 4 horas da manhã, eu abria a porta de casa e quando eu entrava, quando eu me deparava, tava lá minha mãezinha de joelho no chão e orando. Nossa, que forte, né? Aí todas as vezes, e geralmente eu tocava de segunda a segunda, todas as vezes que eu chegava, ela se levantava do lugar dela de oração, vinha e me dava um abraço e dizia assim: Deus, obrigado que meu filho voltou pra casa. Minha mãe nunca falou assim: meu filho sai do meio do pecado, ficava me apontando. Inclusive, teve até lugar que eu fui tocar, falei: mãe, vamos lá me ver. Minha mãe sabe, ela falou assim: não, eu vou lá, meu filho, ver você tocar. E ela, assim, várias vezes ela chegou aí me ver tocar. Em nenhum momento ela pegou e falou assim: ó, você tem que se converter, você tá pecando, você vai pro inferno. Não, minha mãe venceu ali na oração. Sabedoria. Na oração, minha mãe ficou ali todos os dias, e aquilo ali parece que foi me desmanchando, sem eu saber, mas foi me desmanchando aqui. E aí o que acontece? Com o Soweto nós tínhamos uma viagem marcada para o Rio Grande do Sul. Nós íamos fazer show lá no Rio Grande do Sul e já tava tudo marcado, as passagens, tudo, hotel, tudo certinho. E a coisa que eu mais gostava de fazer era tocar. A coisa que eu mais amava fazer era tocar. Então eu nunca cheguei a negar de ir fazer o show, porque era aquilo que eu mais amava fazer. Sim. Eu podia negar qualquer coisa, menos negar que eu ia fazer o show. Naquele dia foi uma sexta-feira. E eu liguei pros caras e falei assim: mano, hoje eu não vou viajar. Os caras: mas como é que pode ser? Não, liga pro produtor e fala assim, isso aqui, isso aqui. Eu fui, liguei pro produtor, falei assim: meu, mas aí como é que vai fazer? Como é que a gente vai arranjar um cavaco em cima da hora? A gente vai viajar hoje, poxa. Aí eu falei assim: meu, eu não sei, eu sei que eu não vou viajar, mano. Não tô legal pra viajar hoje. Aí os caras: não, beleza. Conseguiram lá alguém pra ir fazer o cavaco com os caras lá. E aí depois eu falei assim: não, quer saber uma coisa? Acho que eu vou viajar, deixa eu ligar pros caras. Falei assim: mano, eu acho que eu vou ir. Os caras: não, agora você vai ficar. Você só vai vir fazer show com a gente no sábado, no domingo, quando a gente voltar. Quando a gente voltar, aí você volta pro seu povo. Agora viajar você já não vai mais, porque a gente já chamou outro cara. Falei: ah, beleza. Aí foi passando o dia, as horas e tal. Foi dando umas 9, 10 horas da noite. Aí um amigo meu tinha me chamado pra poder ir no pagode que ele ia fazer. Eu falei: mano, acho que eu vou nesse pagode aí. Aí eu falei assim: mas antes desse pagode, acho que eu vou ali na casa da minha irmã. Na igreja, na primeira igreja lá da nossa família, o nome da igreja Deus da Profecia, meio pegada Assembleia. De sexta pra sábado, tinha um propósito lá que eles faziam sempre, que era chamado A Pesca Maravilhosa. Olha o tema já pra... Aí, de sexta pra sábado, todos os dias eles faziam esse propósito lá, A Pesca Maravilhosa. E aí o que acontece? Eu tava querendo ir pro pagode, só que eu senti meio que um vazio ali na hora. Eu falei assim: minha irmã é crente, eu vou lá na minha irmã lá, quem sabe ela não tem uma palavra de Deus pra poder falar comigo, depois eu vou pro pagode. Eu queria que ela falasse comigo e depois eu vou lá no pagode lá, vou só curtir lá com os caras lá, não ia pra tocar, ia lá só pra curtir. Aí fui na casa da minha irmã não tava lá, tava o meu cunhado. Aí meu cunhado foi, a gente trocou ideia, a gente foi batendo um papo ali, meu cunhado cristão também, evangelista. A gente foi batendo um papo ali. Aí eu me senti que... Eu falei assim: não, mas eu acho que eu já vou pra esse pagode e tal. Beleza, saí da casa da minha irmã. Nessa que eu tô saindo da casa da minha irmã, tá dando meia-noite, que era justamente a hora que acabava a pesca maravilhosa. Nesse momento que tá acabando essa pesca maravilhosa, tá descendo um irmão da igreja, que era meu amigo, que tocou no primeiro grupo comigo. Olha. Era o evangelista Mille, hoje ele é pastor, tá lá na Bahia. Ele descendo, um profeta, pensa num profeta. Descendo, e eu saindo da casa da minha irmã. E né, foi um encontro perfeito. Nós acabamos se encontrando, e eu falei: eu fiquei sabendo que você tava querendo falar comigo. Ele falou assim: sim, eu quero falar com você. Eu tenho algo de Deus pra falar pra você. E Deus começou a usar ele pra falar comigo. Começou a falar de todos os pensamentos, de tudo que tava do lado de dentro, coisa que eu nunca tinha contado pra ninguém. Nunca tinha contado pra minha esposa, nunca tinha contado pra minha mãe, nunca tinha contado pra amigo nenhum. Nada. E ele foi falando e eu fui ficando de boca aberta. E todas as coisas que estavam dentro do meu coração naquele momento ali, Deus foi mostrando pra ele. Eu falei assim: meu Deus do céu, mano, o que tá contando esses negócios pra esse cara? Só pode ser Deus.
Porque o diabo não pode, porque tá aqui do lado de dentro. Eu não falei pra ninguém. Eu falei, mas só pode ser Deus que tá falando com esse cara aí. E aí, Deus foi usando muito ele pra falar comigo. Quando chegou o momento, no meio da rua, eu disse que eu nunca ia pra igreja. No meio da rua, eu caí de joelhos no chão. Poxa. Eu caí de joelho no chão. Nessa que eu caí de joelho no chão, eu caí em prantos. E nesse momento eu já deixei de ouvir a voz do profeta. Eu comecei a já conversar diretamente com Deus. Olha, sobrenatural, irmão. Já comecei a falar direto com Deus ali. Eu peguei e disse assim: Deus, o Senhor me quer de verdade, porque eu disse que eu nunca ia entrar na sua casa. Eu disse que eu nunca ia entrar lá. As campanhas que tinha, eu não queria participar. Mas o Senhor me quer tanto que o Senhor vem me encontrar aqui do lado de fora. Aqui do lado de fora. Aí eu falei assim, Deus, o que vai acontecer com os meus amigos? Lá no fundo da minha alma, o Espírito Santo de Deus falou: eu serei o seu amigo. Meu Deus. Porque é uma das coisas que a gente fica mais temeroso quando a gente tá no mundo. Você abandonado, você deixar de lado, eu vou ficar sozinho, né? Aí a gente pensa, e as mulheradas, e as baladas, e as bebedice, e tudo mais que a gente praticava, a zoeira, e tudo. Como é que vai ser? Deus, eu serei o seu amigo. Não precisa. Eu vou ser o seu amigo. Aí eu falei com Deus, então ok, Senhor. Então a partir do dia de hoje, eu vou abrir mão de tudo isso daí. De tudo para poder te servir. E naquele dia, enquanto eu estava de joelhos dobrados, e eu tava com as mãos levantadas para cima, assim, chorando, não passava uma alma penada na rua. E para quem mora ali no morro lá, o pessoal que mora no morro sabe como é que é lá. Lá é gente passando toda hora, mas naquele momento não passou ninguém. Era justamente só. Era eu, o profeta e Deus. Só no meio da rua. E eu com a mão, depois eu vou mandar pra ele vai ficar feliz demais de ver esse testemunho aqui. E eu com as minhas mãos levantadas. E quando pensa que não, daqui a pouco ele pegou e segurou nas minhas mãos e falou assim: você vai aceitar Jesus agora, né, meu irmão? Aí eu falei assim: eu vou aceitar Jesus. Glória a Deus, meu Deus. Que coisa de louco, hein, meu? Coisa de louco. Isso aí já tava com 17 anos. Não, eu tava com 21. 21 anos. E aí, nessa época, eu já tava no ápice ali do grupo Soê. Sim, eu tava tocando com os caras, sim, tava tocando com a galera lá. Tinha acabado de gravar com o Arte Popular. A gente tinha um outro grupo que lá eu era músico, né? Com os caras, todos eles eu era músico. A gente sabe como é que é músico, né? Veste a camisa preta, fica lá no fundão e os artistas que aparecem. Sim. Mas a gente tá envolvido no meio Isso. Aí a gente tinha um outro projeto nosso, que era chamado Grupo Conquista. E esse Grupo Conquista, por exemplo, era um grupo que a gente estava fazendo que ia estourar. Tanto é que o empresário do grupo, o cara era dono da Honda. Nossa. O cara tinha um envolvimento, não sei se era dono, se era algum envolvimento forte lá dentro da Honda. Então o cara chegou, o grupo nem estava formado. O cara falou assim: eu só quero a galera para eu poder chegar com dinheiro. Aí eu fui, montei peguei os caras, falei assim: não, o cara vai vir colocar o dinheiro, porque a gente sabe que pra você poder fazer sucesso hoje, não precisa ser tão talentoso. Você tendo dinheiro, você coloca o dinheiro lá nos caras, lá os caras vão fazer sucesso. Tá entendendo? Aí eu falei assim: não, o cara vai chegar com dinheiro, porque o que faltava era alguém pra colocar o dinheiro. Aí o cara chegou com dinheiro pra poder investir no grupo. Eu montei um rateio, então eu tava tocando com o Soeto, tinha acabado de gravar com Arte Popular, a gente já tinha acompanhado o Rodriguinho, já tinha acompanhado o Crigo, já tava no mesmo escritório que o Doce Encontro, os Travessos, pedindo bis, toda essa galera todinha a gente chegou a ficar junto, ficar perto e tudo mais. Tanto é que nas viagens, quando a gente tava com o Soeto, que a gente fazia viagens, a galera sempre tava lá no nosso quarto. Sempre no nosso quarto lá jogando videogame. Os caras sempre gostavam. Porque a gente era muito atentado. Sim. Muito dos mais atentados era nós. Né? Então, diante de tudo isso daí, o projeto que a gente tinha, a gente sendo músico ali com o grupo Soweto e tudo mais, tudo isso daí no momento da minha conversão veio à tona. Eu falei: meu, vou largar tudo isso daí.
Que louco. Eu queria só ressaltar aqui essa questão de, às vezes, a gente aqui, pai de família, né? Então, e eu conheço muitas pessoas que estão orando por pessoas que, aos olhos da sociedade, aos olhos humanos, aos olhos físicos, não tem mais jeito, né? Sim. Tem a pessoa que está afundada na química, né? Isso. Tem pessoas que estão afundadas em outras religiões mesmo, Isso. ocultismo. E tem gente que tá falando, isso aí já era, isso aí não tem jeito. Então, assim, a gente olhando de fora aqui, né, não, Márcio? Olhando de fora aqui, eu penso que é o fruto de uma oração. O fruto de alguém que perseverou. Eu tenho fé. Não tenho um resultado agora. O menino tá cantando, tá viajando, tá bem remunerado. Pra ele, não vai acontecer, mas assim, não precisou chegar ao fundo do poço, né, pra falar assim, eu preciso de Jesus. Não, então assim, por mais que teve um vazio ali, teve alguma coisa no interior, mas assim, a senhora, o senhor, líder que tá orando por um discípulo que é recém-chegado, não desista de oração. Não desiste, não. Não desista, faça um propósito. E assim, conte conosco também. Coloca no comentário aí, eu tô orando por alguém. Assim, a mãe do senhor viva ainda? Sim, então, Dona Mena. Uma pessoa para interceder, sabe? Pra buscar aí com a Dona Mena também. Assim, a oração em concordância também tem um grande poder. Assim, não desista de buscar pelo seu filho, ou buscar pelo seu esposo, ou pela esposa, pelo cônjuge. Assim, que Deus ele pode fazer. Deus ele pode fazer. É muito, muito louco. Não, é tremendo. É tremendo. Eu até vou até fazer até uma pergunta para você. Quem você acha que Deus levantou como o primeiro pastor da família? Senhor. Pra ver como é que... Justamente. Então, justamente. E na verdade o que mais dava trabalho, né, assim, é que a gente não tem tempo, mas são tantas histórias, mas tantas histórias de coisa engraçada que a gente zoou, que a gente aprontava. Tem até um nosso amigo em Cristo Jesus, Andrezinho, também participou lá também lá do Soweto, também é o meu grande amigo, foi querendo, não me apresentou, que praticamente me colocou lá dentro do grupo Soweto. Andrezinho, meu parceirão, meu primo William. A gente participou de muita coisa ali junto. Ambos estão na presença de Deus, são convertidos, estão na casa do Senhor, servindo o Senhor. E esse Andrezinho, ele foi a primeira pessoa, a segunda pessoa, no caso, que eu acabei ligando e falando para ele a respeito da minha conversão. E eu falei para ele, falei assim, André, ó, tô abrindo mão de tudo. Tô ligando pra você que queiram ser meu parceiro de música e tudo mais. Tô parando com tudo aí e tô me convertendo, cara. Na hora, ele ficou injuriado, indignado, revoltado com tudo, porque a gente era parceiro. Sim. E hoje em dia o camarada tá servindo Jesus. Que forte. E a reação do pessoal? Tipo assim, eu tô assimilando um pouco com o testemunho do Rodolfo Abrantes, que era do Raimundo também, né? Sim. Muito forte. Fugia também, né? Tinha ciclo de oração na casa dele lá também. E como é que foi assim, quando o senhor chegou no pessoal e falou, ó, não vou fazer mais parte, porque eu aceitei Jesus hoje, né? Então assim, amanhã, se eu realmente quero algo com Cristo, eu vou começar o processo de renúncia, né? O processo de renovação de mente. Sim. Como foi a reação do pessoal? Cara, quando chegou no domingo, aí o negócio que aconteceu foi no domingo, quando os caras chegou e os outros grupos também que eu tocava. Então, não era só com o Soweto que eu tocava com muita gente. Então, eu sempre tava fazendo, muito freelance. A galera, no domingo, os caras foram lá oferecer mais dinheiro. Quando eu falei assim, não, eu não toco mais. Os caras, não, eu dobro. Nossa. Eu coloco mais dinheiro em cima. Coloco mais justamente. E assim, eu nem tinha lido a Bíblia ainda. E eu disse isso pros caras assim, ó. Eu sou crente de Gênesis e Apocalipse agora. Olha, que louco. É ousado, né? Eu sou crente de Gênesis e Apocalipse. E os caras diziam assim pra mim, olha, eles falavam assim, ó. Vou te dar 6 meses, daqui a pouco você tá com nós. Nossa, aí tocando de novo. Sempre tem esses aí que desafia, né? Vou te dar 6 meses. Já passou 6, 1, 2, 3, 4, 5. Glória a Deus. Glória a Deus. E ainda estão... Muitos deles ainda a gente já ganhou pra Jesus, outros ainda a gente ainda tá pelejando pra poder ganhar, e a gente sabe que é questão de tempo aí, até todos aí se converterem em nome de Jesus. E Deus faz, né, meu? Sim, claro. Eu quando eu converti, porque eu perguntei, né? É justamente o que você falou do medo, e meus amigos, ali, o grupinho que eu vivia, né? Então, tipo assim, antes de eu aceitar Jesus, eu e minha esposa fugia.
né? Eu sempre sanguinão, sempre, né, amigo pra caramba. A gente sanguíneo, a gente sabe como é que é. A gente sabe. E aí, o que eu fazia? E meus amigos, mano, como é que vai ser? Como é que eu vou falar que eu sou crente, né? E eu sempre fugia. E aí eu lembro que aí eu passei em encontro, a gente vai chegar nessa parte também, mas eu passei num encontro aí em Peniel, tive um encontro sobrenatural com Deus, a célula de aliança, assim, foi a primeira, nunca vou esquecer como é que foi meu estado ali, mas aí eu passei em Peniel e falei também, eu sou crente. E aí eu fui visitar alguns amigos que não deu muito certo, pelo fato do processo de libertação, né, usuário de droga e tal, e todos eles também, tipo assim, hoje eu vou falar assim, eu perdi todos, né, amigos, o Senhor me acrescentou pessoas maravilhosas na minha vida. Justamente. E hoje, quando eu falo assim, eu compartilho na rede social, vai lá, assiste meu canal. Tem um canal que Deus me deu uma ideia, Deus colocou no meu coração, tem um podcast. As pessoas que me abandonaram na época que eu falei que estava seguindo a Cristo, que Jesus me encontrou, naquela época, hoje eles me parabenizam, vai pra cima, vai pra cima. Então, assim, é importante para alguém que tá passando esse processo de conversão, tá ouvindo aqui, Justo. ou tá em cima do muro, tá pensando assim, irmão, você não vai ficar sozinho. E Deus ainda vai te dar estratégias, armas necessárias para alcançar essas pessoas, igual tá acontecendo com o senhor, igual aconteceu conosco quando a gente aceita e fala, eu vou levar. Não foi fácil, né? Sim. Então foi processo que nós fomos vencendo aos poucos, isso, né? E realmente, Deus, ele foi meu amigaço ali. Forte. Ele acrescentou pessoas, agregou pessoas que me ajudaram demais no início da minha conversão, ajudaram muitas pessoas. Isso, eu vou falar aqui o nome de cada uma das pessoas que me ajudou. Sim, foi essencial. E é muito relevante Deus ele acrescentar essas pessoas justamente para que a gente não fique remoendo as pessoas do passado. Você vai acabar voltando. Entende? Então, assim, você que tá em cima do muro, você que talvez está indeciso, Deus ele vai acrescentar pessoas para poder te abençoar, para poder segurar nas suas mãos. A Bíblia Sagrada diz assim, um ao outro ajudou, seu companheiro disse esforça-te. Então, o Senhor ele vai preparar alguém para poder caminhar com você. Sim. Né? Elias, por um tempo, ele ficou sozinho, mas daqui a pouco Deus preparou Eliseu. Né? Então a gente nunca vai estar sozinho, nem de presença espiritual da parte de Deus, e nem de presença física aqui nessa terra. Então Deus ele sempre vai preparar alguém para poder nos ajudar, para nos direcionar, para nos levar ao caminho correto. E na minha vida foi assim, foi de muita valia essas pessoas ter segurado nas minhas mãos para poder me ajudar. Onde eu vejo, se pensa uma pessoa assim que eu sempre prezei por ser grato a essas pessoas da gente que nos ajudou. Sim. Entende? Por exemplo, tem o evangelista Wellington, me ajudou demais no início da minha conversão. Meu amigo até hoje, levei ele pra Peniel, Deus amoriano, daqueles fervorosos, raiz. Mas foram pessoas que me ajudou demais, porque eram pessoas de muita oração. Então eu sempre estava envolvido com essa galera de muita oração, subindo um monte, descendo um monte demais, fazendo propósito atrás de propósito, né? E a gente vai andando com essa galera aí. Depois outro dia, pensa no camarada que esse Deus amoriano e difícil de chorar, velho. Difícil. Duro. Eu nunca vi nem aquele nome chorar. Passou em Peniel. Que Deus gosta, ele pega e morre. Meu Deus do céu, foi uma benção. A gente vê o jeito dele ali também, que foi o fato da gente até levar ele pro Peniel, até uma forma de gratidão, né, pela vida dele, por aquele que ele me ajudou ali no início da minha fé. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Não foi fácil, mas foi maravilhoso. Sim. Assim, ontem eu tive célula de governo na igreja, né? O pastor Sidney ministrou uma palavra muito forte. Beijão, pastora. E aí eu falo nessa questão de chamado, de propósito, né? Se você atua Cristo ali, teve esse processo de renúncia. E o pastor Sidney ontem ministrou uma palavra forte, ele falou sobre o de repente de Deus, né? De repente, não de repente. Então, às vezes as pessoas te olham, depois, alguns que não te acompanham no processo de conversão, né? De se encaixar aí no mundo cristão. Como é que foi? Tipo, não foi de repente virei pastor. Né? Não. De repente, porque o de repente, quando o pastor falou ontem, né? O de repente, quando alguém fala, de repente é pastor, mas teve um processo grande. De repente, né? Assim, muito. Teve a parada da renúncia, de entrega, sua mãe ali deve ter vibrado, né, meu? Muito. Surgiu um efeito sobrenatural da minha oração, da minha intercessão. O Espírito Santo me ajudou, convenceu, levou. Então, assim, como é que foi essa questão de... Eu entrei na igreja,
agora no dia seguinte, sexta-feira eu aceitei Cristo, domingo eu tô falando que sou crente, dizendo Apocalipse, né? E como foi esse processo de entrar na igreja e desmistificar algumas coisas, conhecer a Cristo, entender o que é renúncia? Olha, falando a respeito do encontro e libertação, eu digo que esse encontro que eu tive com Cristo, tudo aquilo que eu fazia de errado, bebida, prostituição, tudo isso daí, eu me converti na sexta, e na sexta-feira eu fui liberto. Nossa. Na sexta e na sexta-feira eu fui liberto. Nunca mais eu fiz nada daquilo que eu fazia antes, nunca mais. Glória. Só que aí o que acontece? Começou outros processos. Porque aí, por exemplo, minha mulher não era crente. Aí minha mulher foi e aceitou Jesus. Aí passou um tempo, como o meu serviço era a música, né? Então o alimento que eu trazia para dentro de casa era através da música. Então o que eu fui fazer? Eu tive que trabalhar registrado. E, por exemplo, eu trabalhei numa metalúrgica. Fiquei um tempo na metalúrgica, aí fui mandado embora. Então, só que assim, eu sempre cortei cabelo também. Eu sempre levava a maquininha, cortava o cabelo dos caras onde nós estávamos e tal. Aí eu falei assim, eles vai fazer a rescisão, vai cair o valor, vou montar meu salão, vou ficar de boa. Deus vai me abençoar aqui, vou comprar minha casinha, né? A gente vai estar eu e minha esposa, na época era só minha filha. Então a gente vai ficar tudo de boa. E aí o que acontece? Caiu o dinheiro da rescisão, comprei os materiais, fui para montar o salão. Quando tava quase tudo montado, veio a prefeitura e derrubou tudo. Meu Deus, misericórdia. Derrubou tudo. Daí pra frente eu fiquei zerado, sem nada de dinheiro. A gente começou a passar muita luta dentro de casa, dificuldade financeira e por aí vai. E nessa daí começou as discussões dentro de casa. Isso no mesmo ano que o senhor citou a Cristo ou passou um tempo? Passou um bom tempo. Já passou um bom tempo. Aí a gente começou a passar algumas guerras. E o interessante é que, assim, Deus, ele sempre nos conduz, nos avisa, né? Eu subi ao monte para poder orar. E quando eu subi um monte, Deus falou comigo assim, meu filho, tá vindo um vento aí. Mas fica firme que eu vou estar com você dentro desse vento. Assim que o Espírito Santo de Deus falou comigo, daqui a pouco veio outra irmã, segurou na minha mão e disse assim, ó, meu filho, eu mando dizer para você que tá vindo um vento aí. Mas nesse vento aí eu vou estar com você, eu vou segurar nas suas mãos. Aí, beleza. Veio todo esse processo de desemprego, de escassez. Aí veio uma oportunidade de emprego para minha esposa na época. Só que era das 2 às 10 da noite. Eu até disse para ela, assim, amor, não entra nesse emprego não, que vai te tirar dos cultos. Sim. Né? Ela, mas como a gente tá na dificuldade e tal, aquela coisa e tal, e a gente brigando, daqui a pouco ela já não queria mais ir pra igreja. Aconteceu que a gente pegou e se separou. Fiquei 2 anos separado da minha esposa. Eu na igreja e ela no mundo. Nossa, meu. E a mesma, que é a esposa que tá Isso, a pastora Rosângela hoje. E eu fiquei na igreja e ela no mundo. E eu lutava ir lá pra gente poder reatar e tudo mais. Porque até um dos motivos da minha conversão era pra eu ser um exemplo dentro da minha casa. Entende? E daqui a pouco a gente vê a casa desabando e os seus sonhos, seus projetos, tudo indo embora. Né? Que negócio louco, porque às vezes é o homem que abandona. Justamente. Né? No momento de dificuldade, no processo dificultoso ali, o homem que deixa e... Justo. Mas nisso tudo não culpo ela, tá? Sim. Isso tem o lado da colheita, que lá atrás eu fui o sem vergonha, fui o pilantrão de tudo, né? Então, esse vem o lado da colheita, pra quê? É melhor a gente colher com Jesus do que sem Jesus, irmão. Com certeza. Né? Então, nesse processo, nesse tempo, nesses quase 2 anos aí que a gente ficou separado, também foi o tempo onde Deus ele me lapidou demais. Foi o tempo onde Deus ele foi trabalhando muita coisa na minha alma como homem de Deus e tudo mais. Como eu estava separado, foi quando eu comecei a ajustar minha vida, tudo. Aí eu comecei a ser chamado para poder ministrar, comecei a ir à igreja, a pregar a palavra, pregar nos lares, pregar em vigílias. Então eu comecei a me tornar como se fosse um pregador itinerante. Sim.
Entende? E nesse meio tempo, a gente buscando, a gente orando, a gente jejuando, a gente indo pra cima, e sobe monte, desce monte. Só de propósito de monte, pelo meu casamento, eu fiz 160 dias de jejum e oração, 12 horas eu jejuava. Eu cheguei a ficar fino assim, ó, fininho. Parecia o pirulito do Chaves. Nossa, meu. Emagreci demais, mas porque era o processo ali que eu estava realmente numa grande entrega para com Deus ali, buscando a presença de Deus e tudo mais, para que Deus pudesse reatar o meu casamento. E nesse período, o que mais Deus fazia era ficar em silêncio. E o que mais hoje eu trago até para minha vida e para a vida dos discípulos, hoje ensinando, que a melhor resposta de Deus, que Ele está cuidando da gente, é o silêncio dele. Deus ele não vai ficar falando toda hora, irmão. Exatamente. O silêncio dele vai provar que ele tá com a gente. Ontem eu falei, ontem eu ministrei na célula mais cedo e eu tava falando que às vezes nós colocamos Deus como um Deus frustrador de todo, mas não é isso. Ele tá te preparando, fortalecendo justamente o processo dificultoso ali para lá na frente você ter colunas, você ter estacas firmes, porque vai vir tempestades e ventanias, vai vir durante a vida inteira, né? Muito. Mas esses processos de vida, Deus só tá frustrando os meus sonhos, os meus planos, não. Eu tô te mostrando que o que você quer hoje não é eterno. Justamente. Sabe? Então, assim, eu tô trabalhando aqui em silêncio. Justamente. Pra te mostrar que lá na frente você vai edificar casais, você vai ministrar família, você vai... Justamente. Eu vou te entregar um cajado que você vai direcionar pessoas, mas primeiro você vai ter que passar aqui. Justamente. E dentro desse processo do nosso casamento, foi muito de Deus isso acontecer. Né? Hoje já tem 10 anos já que eu pastoreio. Por exemplo, se a gente nunca tivesse enfrentado uma separação e a gente tivesse reatado, como é que a gente ia ter base para poder falar, ó, não, o Senhor vai restaurar esse casamento aí. Exatamente. O Senhor vai restaurar essa aliança aí. Entende? Então, se a gente não viveu, se a gente não passou pelo processo, a gente não vai ter base pra gente poder passar para as outras pessoas. Entende? Porque só falar por falar, irmão, tem um monte de gente que fala. Agora, uma coisa é você falar, outra coisa é você viveu na prática, buscou estratégia, Deus te deu escapatório pra mim. Deus comigo é muito assim, tudo que o Senhor ele vai fazer, primeiro ele me faz provar. Ele me faz viver o que é realmente aquilo, para depois eu ter base e estrutura para poder tratar a respeito sobre esse assunto. Abrindo um parênteses aqui bem rápido, naquela época da pandemia, a gente tinha passado um processo com a igreja e tudo, a gente estava sem igreja, só que a gente estava levantando uma galera, né, através das células, e a gente começou um propósito de 30 dias de jejum e oração. A gente finalizou esse propósito de 30 dias de jejum e oração em um domingo, a gente orava das 11 à meia-noite. Naquele dia, eu fiquei sem dormir. Domingo para segunda, fiquei sem dormir. Mas para mim, que vim da noite, ficar uma noite sem dormir, para mim era tranquilo. Aí, chegou segunda-feira, na parte da tarde, começou a me dar uns formigamentos na minha pele, assim. Eu falei, nossa, tá estranho. Eu conversei com a minha esposa, falei assim, nossa, amor, não dormi de noite, eu tô com o corpo formigando aqui. Ela, nossa, o que tá acontecendo? Segunda noite, não dormi de novo. No outro dia, meu coração acelerado. E o corpo formigando. Nossa, tem alguma coisa estranha acontecendo comigo. Ela falou, o que que é? Eu falei assim, segunda noite que eu não durmo. E eu não sinto nem um pouquinho de sono. Nossa. Aí, daqui a pouco, formigamento, coração acelerado. Daqui a pouco, choro compulsivo. Do nada, me dava uma vontade de chorar. Eu tinha que sair correndo pra chorar. Meu Deus. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Daqui a pouco eu comecei a ver bicho. Daqui a pouco me deu... De ansiedade? Como é que... Isso, eu vou chegar lá. Pânico. Isso, me deu pânico, eu comecei a ver bicho. E eu falava com Deus, eu sou homem de Deus, eu tava em jejum e oração agora. Por que... 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, 6, 7. E misturava tudo ao mesmo tempo. Teve hora, eu tava dentro de casa, eu balançava a minha esposa, eu gritava com ela, ora pra Deus deixar eu dormir 5 minutos só. E 7 dias já sem dormir. Sem dormir, o corpo formigando, coração acelerado, choro compulsivo, vendo bicho. Coisa de louco. E eu falava, e Deus, silêncio, quietinho, eu não falava nada. Eu falei, mano, eu vou lá no hospital. Já falei com Deus, já fiquei tudo. Eu tô ficando louco aqui. Minha esposa, a gente foi no hospital, lá no Pedreirão,
pessoal chama lá de açougueiro lá. Aí fomos lá no hospital. Quando eu cheguei lá, falei pro pessoal, eu falei assim, eu tô 7 dias que eu não durmo. Você não cochila ainda não, 7 dias que eu não durmo nada. O pessoal já saiu correndo comigo, já me colocou na maca, colocou os eletrodos aqui assim, né? Minha esposa até tirou foto, tem até a foto lá no celular. Fizeram todos os exames, daqui a pouco me chamaram na sala de novo. Falou assim, Jonas, você não tem nada. Aí eu falei pra doutora, eu não sei se eu dou glória a Deus ou se eu não dou, porque alguma coisa eu tenho. 7 dias já que eu não durmo, meu corpo tá assim, meu coração tá acelerado, eu tô vendo o bicho, tá fazendo um monte de coisa, alguma coisa tem. Ela falou assim, não, você tá tudo tranquilo, você tá tendo uma crise de ansiedade. Eu falei assim, mas eu não tô nem ansioso por nada. Ela falou assim, não, esse negócio de crise de ansiedade não tem nada a ver com essa ansiedade comum. Ela só me deu o diagnóstico, quando eu cheguei em casa, dormi. Foi 7 dias, quando chegou na segunda-feira, lá em casa sempre vinha pessoas para poder pedir oração, bate a moça lá da igreja, bate palma lá na igreja, pastor, opa, você não vem aqui pro senhor orar? Eu falei, entra aí, meu filho. A moça pegou e entrou, nessa que ela pegou e entrou, não, pastor, eu queria que você orasse por mim. Eu falei assim, qual que é o motivo da oração? Mas pode falar, pra eu poder orar por você? Não, que eu tô tendo crise de ansiedade. Meu Deus, você... Olha assim, quais que são os sintomas que você tá sentindo? Aí eu tô sem dormir, meu corpo tá formigando. Tô vendo bicho. Tô vendo o bicho, meu coração tá acelerado. Tô tendo choro compulsivo. Naquele momento ali, eu entendi que Deus ele ia me permitir sempre passar por alguma coisa para eu poder saber tratar disso. Porque uma coisa é a gente saber... alguém falar a respeito de crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Outra coisa é você sentir na pele tudo ali na sua vida e você esse negócio é real, não é brincadeira. Entende? Não é uma frescurinha, é um negócio real e querendo ou não, Satanás acaba se apossando disso. Isso. Entende? Aí onde eu fui, comecei a estudar sobre, aí eu orei pela moça, a moça ficou bem, mas aí a gente iniciou um procedimento para poder ajudar a vida dela e tudo mais. Então Deus ele tem muito esse negócio comigo de me fazer passar pelas situações para eu ter algum tipo de base para poder tratar. Sim. Entende? E aí, como é que foi esse processo da sua esposa voltar? O senhor fez voltar com o senhor e reatar? Fez esse processo de jejum e oração, sacrificando no monte. No final foram 2 anos. 2 anos. 2 anos. É que a gente tá resumindo bastante aqui. Imagina, 2 anos de luta ali. 2 anos. De luta, buscando e não desistindo, né? Porque não. Muita pessoa vai falar, não, já era. Acabei de uma. Mas hoje em dia, né? Hoje em dia, quando você não tem um embasamento bíblico, um conhecimento e pessoas ao lado que te faça, vamos buscar, vamos subir, que se você não tiver isso, as pessoas tendem a desistir. Ainda mais a geração de hoje, né? Que é a geração de tudo fácil, de tudo... não todos, não gosto de generalizar todos, mas geração mimizenta, né? Sim, é isso mesmo. É tipo, se Deus não fez, eu não vou. Então assim, não é pra mim mais, não serve, né? Como é que foi isso? Não tem perseverança, nem eu perseverei. Teve um momento, já no finalzinho já desse nível de provação, eu tava no monte e eu falei assim, eu vou entrar aqui pra dentro da mata que ninguém vai me ver. Se alguém vier aqui falar comigo, foi porque Deus que mandou essa pessoa. Eu fui no lugar mais profundo que tinha, onde eu sabia que ninguém ia me encontrar. E eu tô lá orando, falando com Deus, chorando, clamando ao Senhor. Daqui a pouco veio um homem e colocou as mãos no meu ombro. Disse assim, meu filho, eu digo para ti nesta noite. Aquela mulher, pele branca, de olhos claros, cabelos escuros, ela vai voltar. Olha. Meu Deus. Esse negócio, meu cara não sabe de nada, o cara não me conhece. Beleza. Passou um tempo, falei, isso não vai acontecer não, cara. Meu Deus, Senhor, como é que pode? O cara falou comigo aquele dia lá, aí lá vai eu lá de novo no monte. Tome oração, de novo no mesmo lugar, daqui a pouco. Homem, eu já disse pra você. A sua é a de pele branca, olhos claros. Pra testificar mesmo. Isso. Cara, e passou um tempo. O que aconteceu? Ela pegou e me ligou. Ela quebrou o pé, tinha quebrado, torcido o pé. Ela pegou e me ligou, pediu uma ajuda. Porque, na verdade, nesse tempo,
Sabe aquele negócio de não conseguir se bicar? Não tinha nenhum tipo de diálogo. Então era assim, foi tipo 2 anos eu pagando a pensão na época, né? Pra minha filha era bebezinha. E eu pagando ali a pensão e era só isso. Então a gente não tinha um vínculo, não tinha nada. Não tinha nada. E quando pensa que não, daqui a pouco ela pegou e me ligou. Você, poxa, você podia me ajudar aqui? Eu acabei de torcer o pé, tô com a Micaele aqui no colo e tal. Aí eu fui, peguei o carro, fui lá, peguei, levei no hospital. Daqui a pouco ela foi, você pode me levar em casa de novo? Aí tal, levei ela na casa dela e tal, na época e tal. Depois ela veio pra casa, voltou pra casa assim, conversou comigo e falou assim, não, eu quero servir Jesus com você, eu quero me batizar, eu quero que a gente tenha a nossa família e a gente vai seguir esse caminho junto aí. Glória a Deus. Foi assim. Então, tipo, praticamente não precisou realmente eu ir atrás. O Senhor a convenceu e ela veio para os caminhos do Senhor, a ponto de ela buscar depois mais a Deus do que eu. Olha que louco. Ela começou numa busca muito intensa de buscar mais a Deus do que eu. Muito mais. E nesse tempo, por exemplo, a gente estava... antes da gente se separar, eu tava pagando o consórcio para poder comprar uma casa e tal. E aí, como eu fui mandado embora, o dinheiro que eu tinha colocado no salão já tinha destruído tudo. Fiquei sem nenhum tostão no bolso, não consegui pagar mais o consórcio, tinha perdido todo o dinheiro, tudo. E era tudo que a gente queria era a casinha. Quando a gente voltou, Deus abençoou a gente com a casa. Glória a Deus. Nossa, que forte, hein? Que forte. Por isso que eu tô falando da questão de a gente não colocar Deus na parede e falar, Deus, você tá me frustrando aqui, então assim, eu vou respirar e entender, aí eu vou meditar no Eclesiastes 3 ali, que há tempo para tudo, né? Deus tá me preparando para algo maior, né? Então assim, se eu tivesse continuado e conseguido a casa, eu não ia receber uma bênção de Deus. Justamente. Né? E para testificar em outros corações de outras pessoas, foi de uma maneira totalmente de Deus, de bênção mesmo. Pastor, e essa questão aí, como é que foi para... Essa questão de... eu me tornei pastor, o chamado chegou cara. O senhor já estava pregando ali de uma forma itinerante, né? Em casas, igrejas e tal, sendo convidado. Mas assim, para falar assim, eu vou carregar uma igreja agora, o senhor tá entregando o povo dele nas minhas mãos. Sim. Eu vou ser uma pessoa... A transição pro M12. Tá. Então, a gente acabou... a gente congregou muitos anos, né, nessa igreja Deus da Profecia. A igreja Deus da Profecia depois ela mudou, na verdade desvinculou o ministério, ficou Igreja Evangélica Firmada na Rocha. Aí eu fiquei um tempo nessa igreja e depois eu sempre quis congregar na Assembleia de Deus. Sempre tive, como eu sempre estava nas Assembleias de Deus ministrando, então eu sempre me inclinei muito para esse lado. Então praticamente a minha raiz mesmo sempre foi dentro das Assembleias de Deus. E eu fui congregar juntamente com a minha esposa na Assembleia de Deus. E a pegada da Assembleia de Deus, ela é bem pra frente, né? Nesse sentido, né? O pessoal é bem pentecostal mesmo e o pessoal vai pra cima. Então a gente ficou congregando ali na Assembleia de Deus por um tempo. Aí veio o pessoal a igreja sede ficava no Rio de Janeiro. Aí veio o pessoal do Rio de Janeiro pra cá, viu a nossa desenvoltura ali como membros da igreja e tal. Aí minha esposa ficou como diaconisa e depois eles me levou pro Rio de Janeiro para poder, depois de bastante tempo, tá? Aí me levaram pro Rio de Janeiro para poder me ungir lá, só que não é igual aqui o procedimento de unção. Quando eu fui lá pro Rio de Janeiro, eles te provam na íntegra, de verdade, para saber se você vai ter firmeza mesmo para você ser ungido, se você vai ser um pastor mesmo, entende? Aí eu fui umas 3 vezes pro Rio de Janeiro, e lá, dentro desse procedimento para unção, quer que eu diga uma coisa? Isso daí tem que acontecer no nosso meio, que tá muita palhaçada. Aí eu vou explicar pra você. Aí, escute isso daqui. Eles me levaram pra lá, só que você não sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, me colocaram, por exemplo, numa casa, me deram um almoço lá, aí, só que aí depois de tarde já não teve café, não teve janta. Então, tipo, eu fiquei só com o almoço, aí, e sem mais nada no estômago a noite toda. E você, sozinho, os caras te largam você lá. Você tá lá no meio do Rio de Janeiro, lá, irmão.
Meu Deus. Larga você lá. É, Marcelo. Aí, no outro dia, os caras vão lá, pega você, coloca você dentro de uma sala. E os caras tratam você mal pra saber qual que vai ser seu comportamento. Olha só. Você é burro, assim, mano? Você é burro? Você não trouxe lápis nem caneta pra você poder fazer a prova? Porque lá é prova escrita, né? Nossa, que top. Bacana, bacana. Você é burro, meu. Como é que você vem você não traz um lápis? Se o cara tá Vai na lá. carne lá... Não, o cara já teve o lápis, eu vou... Aí, vai lá, você tem que fazer a prova escrita, entende? Lá tudo certinho, responder todas as questões lá, tal. Depois os caras... que é envolvida ministerialmente. Isso, Bíblia, né? Ministério, Bíblia, né? Teologia ali. Isso, teologia. Aí você tem que ir lá e respondendo as questões lá, tal. Beleza. Você não pode olhar e falar assim, eu vi você colando, hein? Nossa, meu. E você nem, tipo... Tá ligado? Você nem olhou pro lado direito. Você tava colando, irmão. Até com medo, né? Tinha que se tratar ali. E você colando, irmão. E beleza. Aí os caras puxa coisa aqui, não, beleza, daqui. Leva pra lá. Assim, beleza, agora... Aí vai lá, leva você pra almoçar, depois coloca você lá de novo. Aí você tá lá. Aí, vim embora pra São Paulo. Aí eu falei, nossa, mano, o pessoal lá é meio bruto lá, meu. Amor, é? Falei, você tá pensando que eu tô indo lá pra ir pras praias, lá no Rio de Janeiro? Tô comendo um dono melhor. Beleza, passa um tempo, volto pra lá de novo. Mesma coisa. Sem comer lá e tal. Eu não sei se era proposital ou se os caras realmente esqueceu. Na minha cabeça é proposital, de fazer mais de uma vez. Beleza. Ou se era com todos também, né? Só, tipo, será que só eu tô passando esse crivo, será? Não, e pior que tinha uma missionária junto com a gente também, a missionária Daniela também. Fome lá, passei fome Só lá. que as mulheres eram mais com as mulheres parece que era mais tranquilo, né? Enfim. Aí, beleza. Aí agora a gente foi pra prova oral, que era... A gente sentava de frente com um pastor lá, que ele era general do exército, cheio de condecoração aqui. Nossa, meu. E era cego de um olho, com um capzinho do exército assim. Aí ele pegava, olhava assim pra você, assim, falava assim, profeta, vou te fazer perguntas bíblicas e você tem 3 segundos pra me responder. Imagine o cara assim, com o oi furado aqui, as condecorações no peito aqui, e o cara fazendo, onde é que tá a bênção apostólica? Se você for fazer um culto fúnebre, onde é que tá escrito? Se você for fazer um casamento, qual texto você usa? E você tem que vir respondendo. E você tem 3 segundos pra responder. Quantas cartas paulinas o apóstolo Paulo escreveu? Tal, assim, entende? E você tem que vir respondendo as perguntas dos caras. Depois que você pegou e respondeu, ele pega a tia assim, vai lá, profeta. Aí, só que os caras, ninguém fala se você passou ou não passou. Aí fala assim, vai lá, vai pro quarto lá, toma seu banho, se arruma, e depois vai pro culto. Se chamar seu nome lá, o azeite desce na sua cabeça. Se não chamar, esquece. Caramba, meu. Aí ia lá, fomos lá pro culto lá, e daqui a pouco pegou e assim, eu relutei muito, na verdade eu não queria, mas o meu pastor falou assim, não, você vai, a gente vai, é o chamado que Deus tem pra sua vida, não adianta, você tem que ir, você precisa ir, pastor Sérgio Beni, te amo. Aí ele falou, não, você tem que ir, é o chamado que Deus tem com você, você não pode voltar atrás. Eu falei, pastor, mas eu não preciso disso, eu só servir aqui. Ele, não, é o que Deus tem com você, é o que Deus quer fazer na sua vida. E tem um amigo nosso também, discípulo lá do apóstolo Jadson, do presbítero Douglas. Deus tinha usado ele para falar comigo também. Falou assim, pastor Jonas, o dia quando você voltar com sua esposa, o azeite vai descer na sua cabeça. Ele já me chamava de pastor antes já. Ele vai descer sobre a sua cabeça, marque esse dia. Um beijo para você também, Doguinha, vai assistir lá também. Então, aí, naquele dia lá, eu fui ungido. Aí... No Rio, mas foi no Rio? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, aí vim para São Paulo, aí passou-se um tempo, o pastor, que era o pastor lá da igreja, ele pegou, decidiu sair do ministério, e eu acabei assumindo a igreja, né, cuidando da igreja sede aqui, daqui de São Paulo. Aí essa foi o tempo ali que eu me converti com 21 anos, com 27 eu comecei a pastorear. Olha... As coisas foram acontecendo até rápido, né? Muito rápido. Deus tem pressa de pegar foi muito rápido. E preparar pra... Ainda mais se o resgatou família aí e tal. Sim. Mas não foi fácil, cara. Não, assim como no dia que eu assumi a igreja no domingo.
No domingo. Na segunda-feira, todo mundo pediu a bênção e saiu fora da igreja. Olha só. Interessante. Também ouvi isso aqui. Todo mundo. Tinha um pastor lá, o senhor assumiu no lugar dele. O pastor ele decidiu sair para poder montar o próprio ministério dele. Aí o pessoal do Rio de Janeiro veio para poder conversar comigo, para saber se eu ia assumir a igreja. Nesse dia ainda, lá como a gente morava lá na comunidade, tava tendo muito tiroteio, tava tendo as guerras de facção e tudo mais. Aí e eles lá no meio, tive que puxar eles para dentro de casa. Aí eles não vêm aqui conversar com você. Aí nessa que ele veio conversar comigo e falou assim, não, é você que vai assumir a igreja agora e tudo mais. Eu falei assim, ó, se a minha esposa aceitar, eu assumo. Eu não vou assumir igreja nenhuma que ela não concorde, porque senão vai derrubar minha casa aqui. Então eu vou conversar com a minha esposa primeiro e depois a gente senta para conversar para poder alinhar isso daí. Aí eu conversei com a minha esposa, na época ela estava grávida da minha segunda filha, Manuele. E eu conversei com ela, falei assim, amor, o pessoal da igreja tá falando assim, que não vão assumir a igreja, e eu só vou assumir se você concordar. Se você não concordar, eu não vou assumir a igreja. Ela pegou e disse assim, amor, chamado, eu concordo, vamos pra cima. Eu peguei e disse, ó, a nossa vida a partir de hoje nunca mais será a mesma. Uma virada assim. Você tem certeza disso? Sair de obreiro, de membro, né, pra... Uma coisa é você ser auxiliar, outra coisa é você assumir tipo, o ministério. do braço de Deus ali, né, meu? É justamente. Louco, meu. É uma parada de louco. Aí ela não, ela ainda dizia, ela dizia o nosso. Ela dizia assim, não, é o seu chamado. É o seu chamado, então bora pra cima aí. Aí foi quando a gente começou a pastorear. No domingo a gente assumiu a igreja, a gente possui a igreja, na segunda-feira saiu todo mundo. Caramba, tinha uma galera boa? Até tinha uma galera, que era a igreja sede, né, da São Paulo, né? Então tinha a sede do Rio de Janeiro, mas outras mais aqui em São Paulo já tinha uma galera já, né? E aí o pessoal foi tudo embora. Aí o senhor continuou com ela lá? Aí ficou eu e minha esposa lá e a gente começou a arrancar toco lá. Aí uma coisa que a gente sempre amou fazer, que eu sempre amei fazer, era ir pros lar, ir pras casas. Então bora pras casas, bora fazer, na época, campanha. Bora fazer campanha. Vamos fazer campanha. Então aí, num prazo de um ano, a gente encheu a igreja de novo. Bem. Só através da gente fazendo campanha e tal, propósito com a galera dentro dos lá, a gente foi agregando pessoas pra igreja. E pra ver aqui, né, de novo, mais uma vez, a pessoa teve tudo pra falar, não dá, não é pra mim, né, primeiro casamento, crise de ansiedade, então assim, e aí quando eu assumo a parada de falar, vou virar o pastor aqui, vou assumir, todo mundo vai embora, né? Se eu sou guiado pelas minhas emoções, né? Não, a emoção já era. Né? Tipo a carta de Isabel para Elias. Meu, vou matar você, então vou embora. Já era. Quer saber de Isso né? mesmo. Então, assim, se as minhas emoções que governam aqui dentro, então, assim, eu não vou conseguir romper ministerialmente. Cara, foi difícil, não é fácil, né? Que é o sentimento de abandono, né? Que a gente acaba tendo, né? Como é que eu posso dizer? Tem outro nome. Uma rejeição. Isso, de rejeição. Isso, né? Você tá fazendo com o coração. Isso, as pessoas estão te rejeitando, você tá ali. E aí é onde, querendo ou não, a gente começa a meditar, a gente tem as revelações, né, da palavra. Jesus foi rejeitado, irmão. Exatamente. Então, Jesus foi rejeitado, a gente vai ser. Quem somos nós para não sermos rejeitados, né? Isso. Então ali a gente começou o procedimento para poder a gente ir agregando vidas e pessoas. Tudo mais, eu fiquei pastoreando nessa época a Assembleia de Deus, eu fiquei 4 anos e alguma coisa pastoreando essa igreja. Depois acabou tendo uma desavença com o pastor presidente na época, uma igreja bem conhecida, um pastor bem conhecido, só que eu não vou citar o nome aqui, tá? Aí acabou havendo uma desavença e tudo mais diretamente com a igreja, não foi com a gente, diretamente com a igreja, e nós fomos lá para poder passar o ministério para ele poder mandar alguém de lá para cá para poder dirigir a igreja. E nesse tempo, acho que é muito importante dizer isso, quando eles me propuseram para eu poder dirigir a igreja, eles disseram assim, nessa época eu já estava... Tinha uma barbearia já grande, tinha funcionário e tudo mais. Trabalhava lá. Ele disse assim, ó, você vai largando aí
a sua barbearia, Duvido que a gente vai te ajudando. Então foi 4 anos, nunca chegou uma cesta básica. Meu Deus. E se tivesse abandonado? Você chegou a abandonar O quê? a barbearia? Na verdade, eu não cheguei a abandonar, mas eu perdi quase todos os meus clientes. Então, assim, foi um tempo também de escassez. Às vezes a gente, o pouco que entrava, às vezes tinha um membro, tô sem gás. A gente tava sem gás, pegava do nosso para poder comprar um gás pro membro. E às vezes a gente ficava lá na escassez, né, de casa. Então foi um tempo de muita guerra, a gente passou muita adversidade, muita dificuldade mesmo, muita mesmo. Minha esposa foi uma guerreira também, podia ter também largado tudo e esteve junto comigo o tempo todo pra gente poder conseguir aí ir avançando. Mas a gente passou muita, às vezes, e a gente tinha que ir, às vezes, pro Rio de Janeiro, para as reuniões, e todas as reuniões que a gente tinha que ir lá, a gente tinha que tirar dinheiro do bolso, nunca sair vinha de lá. daqui pra lá já, né? Então. Quem tá passando uma luta aqui, correndo atrás de pessoas e cuidando, e casa, né? Isso. Empresa, seja... E outra, assim, é onde começou como é que eu posso dizer? Essa ligação da gente com a visão celular. Porque não tinha o contato, e tem a gente pastoreando aqui, só que eu não tinha contato com o líder lá. Sozinho. Então a gente era praticamente sozinho. É tipo assim, doente. uma visita anual, né? Tipo... Não, mas não tinha isso daqui, ó. Como é que você tá? Você tá sim. precisando? O que tá acontecendo aí? Discipulador. Tô com as minhas mãos estendidas e ia ser o seguinte, o que tá Não. passando, tamo junto, você não tá sozinho. Não, aí não tinha. Então a gente ficava sozinho. Cara, era muito difícil, porque, principalmente no ano de 2017, não me fala a memória, acho que foi um dos anos que eu acho que eu mais emagreci mais em 2017 do que quando eu tava separado. Porque foi a hora quando a igreja tava entupida de gente, não tinha mais lugar onde colocar as pessoas, só que o povo da igreja, todo mundo doente. Aí todo mundo doente, querendo ou não, dentro do tradicionalismo, a gente não tem ferramenta para poder tratar essas pessoas. Aí o povo doente, e eu ficava às vezes 3 dias de jejum e oração, orando, falando, Deus, tem que curar esse povo, tem que curar esse povo, tem que curar esse povo. E quanto mais eu orava, mais o povo ficava doente. E eu comecei a ficar doente também. Todo mundo doente, não tem como você ter um respaldo, as pessoas vão... A tendência é piorar, né? Um passa pro outro. Justamente. E a gente tá falando aqui de uma coisa espiritual. Espiritual, né? Então, sim. Muito louco. Aí, em 2017, eu conheci, que já tinha um pastor, Igor Júlio, ele sempre estava ministrando na nossa igreja. Ele pegou e me fez um convite. Ô, pastor, vamos ali num café de pastores? Eu falei, mas que da hora, vamos, mano. Ele falou, eu tenho que pagar a conta. Não, tem que pagar nada, não. Vamos lá, mano. Vou te levar. Lá na igreja do pastor Fábio Abud, do apóstolo Fábio Abud. Só que antes disso, eu tinha uma moça lá na igreja que a gente tinha ganhado ela, o irmão dela e tudo mais. Tinha resgatado essa moça. Aí foi um pessoal da visão celular na casa dela lá. Aí ela parou de congregar com a gente para poder congregar com o pessoal da visão celular. Aí eu falei, esse negócio de célula é coisa do capeta. Esse negócio de célula é heresia. Deixa que eu vou botar a mão, vou expulsar os demônios desse pessoal da célula. Ih, que não sei o que, não quero esse negócio, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Fiquei bravo com a menina tinha saído. Foi nós que resgatou você, foi ninguém da visão celular. E pá, então não sei o que. Fiquei bravo, fiquei macho com esse negócio de célula. Aí passou um tempo, foi, vamos ali no café de pastores, lá na igreja do apóstolo Fábio Abud. É que eu já acabei entrando, né? Tudo aqui. Sim, não, já... Aí fui lá na igreja do apóstolo Fábio Abud, lá onde a gente faz o congresso mesmo, lá onde tem um congresso. Fui lá, eu cheguei, nessa que eu cheguei, todos os bispos e os pastores passavam pela mesa que eu tava sentado, todos eles me cumprimentavam. Tudo bem e tal, o pessoal muito bem arrumado, bem alinhado. Que pensa, né? Eu só olhando aqui, só quietinho, né? Eu não levei minha esposa, fui sozinho. Eu tô aqui analisando tudo que tá acontecendo lá. Meu Deus, cara. Da hora aqui isso daqui, né? E tal. Aí daqui a pouco foi um apóstolo lá em cima, fez a oração. Gente, vamos tomar o café. Aí aquela mesa farta, aquela coisa bonita, arrumada, bem posta, né? Aquela coisa chique. Eu falei, nossa, meu, que benção. Glória a Deus. Aí tinha um casal de bispo lá também. Lá falou assim, pastor, fica à vontade, pode pegar 2. Pode ficar à vontade. Eu falei, não, eu vou devagarzinho aqui. Não, vamos devagarzinho aqui, depois a gente volta lá. Tal, beleza, tomar um café e o pessoal batendo papo. E o pessoal só falando, só
contando os breves testemunhos ali. Um dos bispos estava contando lá assim, eu tinha uma igreja lá com 100 membros, aí eu fui ajudar um pastor que era da Paz e Vida, o cara era um pilantra, ele veio, levou todos os membros da igreja, levou todo mundo, eu não queria saber mais de pastorear nada, nem ninguém, aí minha esposa foi e começou a frequentar uma célula, nessa que ela começou a frequentar a célula, a gente passou no encontro, aí o pessoal falando um monte de coisa sem entender nada, aí agora a nossa igreja ela tem 300 pessoas, aí eu olhando assim, oxi, já sei, agora tem 300. Maravilha. Daqui a pouco começa o culto. Aí o louvor tá tocando lá. Eu olho pro lado. Eu vejo os pastores tudo no chão. Os bispos, os apóstolos tudo gritando, chorando. Aí eu falando com o outro pastor aqui do lado aqui. Eu falei assim, nossa pastor, lá na assembleia lá, os pastores não choram não, irmão. Os caras ficam numa postura lá pra não chorar. Os caras metem a mala aqui, não pode chorar, não. Agora uma volta, né? Os caras, mas eu achava aquele ali maravilhoso, porque eu nunca tinha concordado muito com essa parte, esse sistema, sabe? Muito religioso. E eu falava, nossa, cara, mas isso aqui é muito de Deus. Eu sempre tive vontade de ficar assim. Sabe? De me jogar, me lançar, me quebrar todo. Não, que eu tô com boa vontade. Só que, meu, assembleia antes, tava sem barba, né? Não podia e tal. E eu ali todo, meu, doidinho para querer me jogar lá com os pastores. E os pastores lá, indo pra cima, meu, e tal. Daqui a pouco um começou a contar o testemunho. E eu falei, meu Deus, mas que negócio de doido esse daí. Aí ele falou assim, ó, a esposa do Abud vai começar pregando lá. Ela pregou Atos 9, falando do apóstolo Paulo e tal. Aí o Igor pegou e falou pra mim assim, ó, quantas vezes você já ministrou essa palavra? Eu falei assim, várias vezes. Eu falei assim, quantas vezes você já ministrou até com mais profundidade que ela, assim, com um nível teológico? Eu falei assim, várias vezes. Ele falou assim, eu quero ver se vai ter o resultado, igual vai ter agora, no final. Quando a mulher terminou de ministrar, daqui a pouco eu tô vendo os pastores tudo vindo pra frente, mano. Os caras carregados no chão, jogando. Aí eu falei assim, nossa, mas que negócio que é esse, cara? Eu falei assim, mas é forte, né? Eu falei, Ele falou assim, só tá começando. Aí, os caras tudo jogado lá no chão, aquele negócio, aquele mover, aquele impacto ali. Meu Deus, daqui a pouco, hora da oferta, dízimo, oferta e primícia. Aí lá vai o pessoal na filinha lá. Aí o pessoal todo quebrantado, chorando lá, entregando os dízimos e tal, a primícia e tudo mais. Eu falei assim, ô Igor, o pessoal lá na igreja chora pra não dar. Aí, pessoal. Falei, esse negócio é muito de Deus. Esse negócio é muito de Deus. Aí depois que eu fui ver que era a visão celular. Aí aquele meu conceito que eu tinha da religiosidade, falando da visão celular, ali naquele dia quebrado. Falei, mas esse negócio aqui é muito de Deus. Eu tava precisando disso daqui. Tava precisando muito disso daqui. E aí... Só que nessa época eu ainda tava debaixo da cobertura da pastor do Rio de Janeiro e não tinha como a gente firmar uma aliança ali. Depois a gente acabou se desvinculando de lá. Na verdade, ele emancipou a gente. Eu fui lá entregar a igreja para ele acabou emancipando a gente. E aí foi no ano de 2018. Eu tive uma visão com o apóstolo Jadson. Pena que eu não vou poder contar isso daqui, porque envolve encontro, aí eu não posso. Sim. Eu não vou poder falar algumas coisas. Mas tive uma visão com o apóstolo Jadson. Aí o presbítero Douglas, que é discípulo do Jadson, foi na minha casa, no dia depois. Douglas é um magro alto? Um moreninho. Eu acho que foi o cara que me batizou no Peniel, que tava lá no meu Peniel. Eu entrei em 2000 e... Ele é moreninho, um pouco mais escuro que eu. Eu entrei na igreja em 2018, eu acho que é ele mesmo. Eu sei quem que é. Aí ele é 12 dele lá, é 12 dele. Então deve ser. Aí ele falou, eu tive uma visão com o seu pastor e tal. E assim, eu conheço o Jade já de 1000 anos. Eu já administrava na minha igreja, na assembleia, e eu ministrava na igreja dele. Era assim, vice-versa, toda hora. Ele ministrava aqui, eu ministrava lá, ele ministrava aqui, ministrava lá. Às vezes ele pegava umas cadeiras minhas. Não, vou fazer um evento. Não, leva aí já, suas cadeiras e tal. E aí, o que acontece? Só que nesse meio tempo... O já tava na visão. Ele já tava na visão. E aí o que acontece? Eu tinha perdido o número dele, que eu acabei trocando de número, alguma coisa assim. Eu tinha perdido o número dele, eu tive uma visão com ele, mas não tava sem o contato dele. Aí o Douglas falou, não, toma aqui, fala com ele. Aí eu liguei pra ele, em vez de eu falar da visão pra ele que eu tive, eu comecei a falar dos problemas da igreja. Pô, tá com gente aqui, mas o povo tá todo ferido, eu também tô todo arrebentado. E que não sei o que, ele falou... terça-feira eu tô indo levar um pessoal pra conhecer os meus apóstolos lá. Você quer ir lá? Eu falei assim, eu já tô lá, já com você, que hora? Ele falou assim, 2 horas da tarde. Maravilha, eu já tô lá com você.
Aí fui, me pegou, ele levou um outro casal também de pastores, me levou lá na casa do apóstolo Lúcio e o apóstolo Darcy. Meu, a recepção do que eles fizeram ali, a forma como eles me abraçaram, foi algo que eu nunca tinha recebido como ovelha. Não, nunca tinha Que recebido. diferença que faz, assim, é muito Meu, louco, muito louco. foi um negócio surreal. Foi um negócio surreal. E a forma como eles se importaram com a minha dificuldade como pastor. Sim. Entende? Porque assim, a gente que é pastor, todo mundo passa por dificuldade, mas as nossas dificuldades como pastor, elas são diferenciadas. Porque, por exemplo, a gente como pastor, a gente não pode trocar uma ideia de... É aquilo que o senhor falou da vivência. Eu tenho que viver algo para me tratar algo. Então, Justamente. apóstolos que viveram situações sobrenaturais vai conseguir tratar algo que... Justamente. Se eu vou falar com o membro, eu não vou ter o respaldo, né? Justamente isso aí. Então, naquele momento ali, cara, o jeito que eles me abraçaram e eles perguntaram a respeito da igreja. E o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito da parte da libertação, Sim. de ir pra cima, de botar a mão na cabeça, expulsar demônio. Eu sempre gostei muito dessa parte mais espiritual, né? Mais de ir mais pra cima. Só que dentro da Assembleia de Deus, quando você começa a pastorear, o pessoal freia você um pouco nesse sistema, porque você precisa ficar um pouco mais técnico. Então, você é um pouco mais palavra, né? Então, você tem que cair mais por esse lado. Nem são todas, mas a nossa lá caía sempre um pouco mais pro lado desse lado. E eu acabei deixando esse lado dos dons espirituais, né? Mas na parte teórica ali, né? Você tem que aprofundar no espiritual ali de você... Justamente. Então, eu deixei de lado isso daí. Aí comecei a conversar com os apóstolos e tal. No final de tudo, aí no mesmo dia conheci também a apóstola Berenice e o apóstolo Joel. Foram lá no mesmo dia. Que honra, né? Honra! Nossa, cara. Conheci os dois lá, ele bateu um papo, a gente conversou comigo também ali e tudo mais. No final, quando eu tava indo embora, eu falei, vocês podiam orar por mim? Quando eles seguraram a minha mão assim, o apóstolo Darcy e a apóstola Lúcia, seguraram as minhas mãos e começaram a orar, começaram a declarar a palavra. Eu me derramei na hora. Fazia tempos que eu não chorava por um momento de oração. Fazia muito tempo ali. Eles oraram por mim, me quebrantei, eu chorei demais ali, cara. Só que naquele momento, quando eu voltei pra casa, e era dia de culto, terça-feira, dia de culto, dia de campanha na igreja da Assembleia, de um negócio pegar fogo. Falei, mano, hoje eu vou pregar, eu que vou pregar. Eu cheguei, falo pros meninos igual o Caça-Fantasma. Eu vendo tudo. Meu, foi sobrenatural. Só o fato deles terem orado por mim. Reativou os dons que estavam ali, que eu tinha deixado de cantinho. A equalização que tá. Muito. Pode. Mas dá pra ouvir? Pode. Dá pra ouvir? Tá, pode ir. Então. Tem hora que tá. Será que nem eu tô falando muito perto, será? Não, a posição tá legal, mas tem hora que eu vou dar uma mexidinha aqui, ele fica meio que na. Então pode seguir. Pode seguir? Pode. Então continua no sobrenatural do nosso fantasma. Então, cara, aí desse dia, foi sobrenatural o que aconteceu no culto e tal. À noite eu peguei e mandei mensagem pro apóstolo. Falei pra ele, apóstolo, depois dessa oração eu vou ter diferente. Céu desceu. Tem a mensagem até hoje no celular. Ele falou assim, ó, que bom que eu pude te ajudar aí no seu culto. Que benção. Quando é que você vai voltar aqui de novo? Aí já querendo que eu voltasse lá de novo. Aí eu falei assim, não, eu vou falar que na época eu tinha o meu auxiliar, né, que era o meu segundo, e a minha esposa. Aí eu falei assim, não, eu quero entrar pra visão celular. Aí eu falei com a minha esposa, eu fui num lugar assim, foi sobrenatural e tal, o jeito que eles recebeu a gente, preciso marcar pra ir lá, preciso conversar com o rapaz, pra gente poder marcar esse momento, pra gente poder ir lá conversar, pra gente poder entrar pra visão celular. Aí marcamos com eles, ele foi e me recebeu. Não, primeiro, a gente foi num M12 que era de quinta-feira, ainda, o M12 era de quinta-feira à noite, era como se fosse um cultão. Sim. Aí o apóstolo falou assim, não, vem aqui no culto aqui na quinta-feira, na Shalom. Eu lembro quando era esses dias. Isso, de quinta-feira, a gente foi lá, aí fomos lá na Shalom. Isso em 2018.
Final de 2018. Final, já era novembro pra dezembro, alguma coisa acho que- assim. sim. Aí. Vamos lá, me derramei também lá no culto, lá foi poderoso. Depois, na outra quinta-feira. Quarta-feira. Uma quarta-feira a gente foi lá pra conversar com ele, pra ele poder explicar um pouquinho mais a respeito da visão celular. E foi falando com a gente. Foi falando um pouco também com a minha esposa, com o rapaz que estava com a gente lá. E a gente se interessou muito, né? De ele só falava assim, ó. A porta da visão eu encontro. A porta da visão eu encontro. A porta da visão eu encontro. Aí a gente ficava toda hora curioso, né? Porque toda pessoa que tá chegando fica curiosa. Não, mas como é que é esse negócio? Aí ele tentava, tadinho da foto, tentava ali matar a nossa curiosidade sem dar muito Sem dar spoiler. detalhes, sim, Isso. Aí, em 2019, começo de 2019, nós passamos em Peniel, cara. E o apóstolo falou e o pessoal falou que o nosso encontro foi muito ruim. E tinha uma galera que acho que era da casa de recuperação, tinha ido, e não queria muito esse negócio, não queria se libertar e tal. Só que pra mim, meu encontro foi sobrenatural. Cada um tem uma experiência ali, Pra né? mim- Aquilo é louco, é uma parada. Pra mim foi sobrenatural, foi coisa eu não tava nem queria nem saber do Você tava com uma fome, com a sede, então. Não, pra mim era meu encontro com Deus ali. Era meu encontro com Deus. Que forte. Meu, e foi. Tanto é que no domingo, o apóstolo falou assim: não, você que vai dar testemunho lá. Eu nem fui pra minha igreja. Eu fui pra Shalom pra recepção, fui pra Shalom. Aí lá ele falou assim: não, você vai dar testemunho aí. Aí naquele dia, tem coisa que eu não vou poder falar, porque querendo não envolve o encontro aqui, aí não Sim. passou. Mas naquele dia, Deus tinha me dado a certeza que era a visão que eu precisava para poder trazer pro povo. Aí, de cima do altar, eu formei aliança ali com a apóstola Lúcia e o apóstolo Darcy. Falei assim, não, daqui de hoje em diante, vocês são os meus apóstolos, então a gente vai formar essa aliança. Olha que Dali em bênção, diante. que bênção. E tá aí até hoje. a Amanhã igreja até é uma hoje, bênção. graças a Deus. Na verdade, a gente passou... É que por causa da transição também tem a galera, então eu vou sair também. Na verdade, como a gente passou pela primeira rejeição lá atrás, quando a gente tava com a galera e a gente trouxe as ferramentas para curar o povo, só que aí depois o povo praticamente não quis. Aí Também já teve foi uma levada. esse meu segundo também que foi junto, ele não queria aceitar muito o que aconteceu, e aí acabou que eu praticamente deixei a igreja com ele, não vou entrar muito em detalhe aqui, Sim. mas a gente acabou recomeçando de novo, Do zero. disse que eu ia recomeçar de novo. Aí, da galera da igreja lá que tinha lá, só um casal que ficou comigo, e tá comigo até Que hoje. bênção. O restante foi todo mundo e a gente começou literalmente do zero. Do Aí já zero, dentro da visão. dentro da visão. Mas aí é diferente que você já percebeu que você tinha um acompanhamento, né? Tinha pessoas. Justamente. Acho que o apóstolo Jairson ali junto também, né? Porque Sim, claro. você não tá sozinho, então Não. assim. O apóstolo me deu muito, assim, foi um tempo difícil, Sim. porque já era a segunda vez, né, que a gente tava vivendo isso, né, esse nível de rejeição, a gente tentando trazer algo que ajudasse o povo e o povo não quis, né? Mas como aconteceu isso, né? Ele veio para os seus e os seus não quiseram. Então a gente querendo trazer algo para o povo e o povo não quis. E aí a gente decidiu recomeçar. Eu não fiquei com nada. Tudo que tava na igreja lá foi batalha nossa de cadeira, som, tudo que você imagina. Tudo. Sim. E eu peguei e falei assim, não, vamos começar do zero. Deixei tudo lá e literalmente comecei do zero. Aí, logicamente, com a ajuda dos apóstolos, né? O apóstolo Darcy sempre tava lá em casa, batendo na porta de casa lá, chamando cedo lá, bora, vamos ali, ou vamos cortar o cabelo. Ele tinha apóstolo. Aí, então, isso daí fez muita, porque eu sempre sou assim também com os meus discípulos, né? E a gente faz com as pessoas e às vezes a gente sente falta, né? A gente sente falta de fazer com a gente, né? E o apóstolo fazia isso, foi um paizão mesmo, um paizão de verdade, espiritual, e a gente tá até hoje honrando essa aliança aí que realmente mudou demais as nossas vidas, mudou muito
Nossa vida, minha vida, meu relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, tudo sobrenatural, sobrenatural. Benção. Pastor, pra gente finalizar aí uns fins, hoje eu tava até falando com um rapaz na empresa, né, que as pessoas, eles pregam um cristianismo, que você vai aceitar Cristo, você vai entrar ali e a sua vida vai ser fácil. Jesus é a solução de todos os problemas, não que não seja, Sim. né? Mas aí Jesus, ele fala, né, no mundo, eu tive, então eu venci o mundo, né? Então assim, de tudo isso, o senhor viveu aí desde o processo da sua mãe buscando ali, do processo de renúncia, e isso aqui é importante. A gente tá falando do poder da aliança, né? Sim. Sua mãe fez uma aliança ali com Deus, e você é fruto de uma aliança, o senhor, perdão, fruto de uma aliança, e aí o seu casamento é fruto de uma aliança que você perseverou, né? Tá aqui hoje, então assim, a igreja esvaziou a primeira vez, foi todo mundo embora, permaneceu. Aí a segunda vez, de novo, permaneceu, sim. Eu queria que o senhor falasse, deixasse um recado para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, do valor da aliança, sim, né? Vamos ser frustrados com pessoas, né? Justamente. No trabalho, a nossa vida vai ser em volta de frustrações. E deixasse uma mensagem para as pessoas aqui referente. Eu fui frustrado na igreja, fui frustrado com ex-discípulos, com ex-membros, mas a questão da permanência, da perseverança e do resultado, que hoje, né, sou um grande pastor, eu acompanho as redes sociais lá, a mídia, tô dando uma olhada quando tô postando, e o resultado aí de estar perseverando, o valor de estar buscando, de estar de pessoas assim próximas, porque isso aqui é um convite para você que está aí, às vezes você está passando por as mesmas situações que ele. Me deixaram, me abandonaram, né? Assim, ou meu casamento, então assim, uma resposta para a pessoa que está passando situações parecidas. Sim. Cara, quando a gente fala a respeito de aliança, eu gosto muito desse termo aliança, né? Forte, muito forte, é muito forte. Já até mesmo daquilo que nós recebemos. Por exemplo, o nome da nossa igreja lá é Comunidade Apostólica Alcançados pela Graça. A gente recebe uma cobertura, né, da nossa apóstola Lúcia, que pastoreia a igreja Shalom, né? E nós temos uma aliança, né? Essa aliança, mesmo eu sendo de uma outra congregação, nós temos um vínculo, nós estamos vinculados. E quando a gente fala a respeito até para os membros, para as pessoas, para os discípulos, aqueles que estão afastados, aqueles que foram frustrados, assim como a gente também, o que eu posso dizer para você é que a aliança, ela sempre vai nos promover. Então, se você foi ferido, se você foi machucado, a aliança, ela vai te promover, cara. A aliança, ela vai fazer com que você seja restaurado, seja reatado, né? A Bíblia Sagrada nos diz que um dia Davi, ele fez aliança com Jonatas. Jonatas morreu, passou-se o tempo, mas a aliança permaneceu intacta, a ponto de trazer ali Mefibosete, aleijado, um tipo de pessoa que está escrito, né, em 2 Samuel capítulo 5. Davi, ele não gostava de pessoas que tinham deficiência, e ele teve que colocar alguém do estilo que ele não gostava, porque naquela época uma pessoa deficiente era tido como se fosse uma maldita, né? Por isso que não podia entrar no templo. E Davi, ele engoliu esse orgulho dele, porque tinha alguém que era aleijado, mas por causa da aliança, não, ele vai ficar aqui na minha mesa todos os dias. Instituição total. Todos os dias, porque a aliança, ela faz isso. A aliança, ela nos promove, ela nos restaura, ela nos transforma. Então, desde quando eu entrei para a visão celular e passei a viver essa aliança, eu pude ver, assim como todos os pastores de aliança, que nós nos tornamos uma família. E essa família, ela vai nos impulsionar, entende? Irmão, hoje você tá para baixo, não, irmão, mas você vai se levantar, você vai conseguir, você vai avançar, entende? Então, para você que está vivendo talvez esse tempo de escassez, né? Talvez você está se sentindo aquém daquilo que você poderia ser ou alcançar. Eu quero dizer para você, faça novamente a sua aliança, reata essa aliança com o seu líder, procure o seu líder, procure o seu pastor, procure uma igreja, reata essa aliança, porque acima de todas as coisas, Jesus está voltando, ele está às portas.
né? A Bíblia Sagrada nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você e você comigo. E esta palavra não é para quem não conhece, é justamente para a igreja, né? É o próprio Jesus, o dono da igreja, o novo da igreja, olhando para mim e para você assim, ó, eu sou o seu dono, mas eu só posso entrar se você deixar. Então Jesus querendo reatar novamente essa aliança com você, esse contato, essa unidade. E se você, nesse dia de hoje, talvez aqui o Senhor falou com você através desse simples testemunho, eu não tenho dúvida que você pode sair desse momento que você está assistindo e você já ir para uma célula, ir para a igreja, já reatar essa aliança, e talvez no dia de amanhã você já está aí sendo um profeta, um homem de Deus. Daqui a pouco o Senhor vai te levantar novamente como líder, como um pastor, como evangelista, como um bispo, como um apóstolo, né? Porque nós sabemos que aquele que anseia e deseja o episcopado, boa coisa ele deseja. Então, se o Senhor colocou algo no seu coração e você foi frustrado, né? O Senhor ele vai te reerguer de novo. Se você permanecer firme, assim como eu permaneci, não foi fácil. As coisas não vêm de mão beijada, não é tranquilo, mas o Senhor no barco, meu irmão, as coisas vão se ajeitar. O Senhor, quando ele está no controle, ele não perde batalha. Então, se você passou por esse tipo de adversidade, por esse tipo de dificuldade, eu te convido nesse momento, dobre o seu joelho aí, feche os seus olhos, fale com o Senhor, depois procure o seu líder, procure um pastor, procure uma igreja, né? E eu tenho certeza aí que você será uma grande bênção nas mãos do Senhor. E é tempo, nós estamos vendo aí que nós estamos chegando no fim dos dias. O nome do Senhor Jesus, ele precisa ser glorificado ainda na sua vida nesse tempo, né? Então se levanta. Deus não fala com ninguém que está prostrado, irmão. Deus só fala com quem se levanta. Amém? Então se levanta nesse momento, reate a sua aliança, e eu tenho certeza que o seu futuro será extraordinário. Assim como ele disse, usando a boca de Jeremias: bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Então ninguém espera um final de tragédia, todos nós esperamos um final de bênção. E eu sei que você está esperando esse final de bênção para sua vida, para sua casa, para sua família. E eu sei que através aí de você se erguer hoje, reatar essa aliança, o nome do Senhor Jesus será glorificado na sua vida. Amém. A Igreja do Senhor está situada onde agora o endereço? Em Interlagos, ali na Júlia Santos Paiva Rio, número 38. Júlia Santos Paiva Rio, número 38. Se você estiver precisando, e eu estendo o convite aqui, pode nos procurar aqui nos comentários, se estiver precisando de oração, se estiver mais próximo aqui da Rio São Lourenço, número 8, que é Shalom. Sim. Também aqui a Igreja do Pastorzão vai ser bem-vindo. Se estiver precisando de alguma coisa, para abrir célula, exatamente. A gente vai atrás de você. Tá precisando de uma palavra, tá precisando de um devocional. Eu sei que esse testemunho falou com você, que falou muito comigo aqui. Falou demais comigo, eu tenho certeza que falou poderoso. Com você. E poderoso, o Márcio que tá falando poderoso. Então, gente, é isso. Eu peço que você não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, que isso faz a diferença para nós. Não por questão de seguidores ou status, não. Para alcançar pessoas que precisam ouvir que para Deus não tem nada impossível. Né, de um dia tocando pro Soeto, tocando, ganhando bem, uma conversão assim sobrenatural, de nível de libertação, né, para hoje um grande pastor ganhador de vidas. Nós vamos ficar por aqui. Posso só mandar um abraço também? Se eu não mandar um abraço para minha família, né? Minha mãe, as minhas irmãs, os meus irmãos, os meus sobrinhos, né? Hoje eu tenho o privilégio de ser o pastor também da família. Então minha mãe congrega comigo, tenho os irmãos que congregam comigo, cunhados que congregam comigo, sobrinhos que congregam comigo, para a glória de Deus. Então eu mando um beijão para todos vocês e todos os meus discípulos, os meus 12, né? A comunidade apostólica Alcançados pela Graça, amo vocês, Deus abençoe. Todos os meus amigos aí que eu não pude citá-los aqui no testemunho, mas você sabe que você faz parte dessa história. Um grande abraço e um grande beijo no seu coração. Amém. Gente, beijo no coração. Precisando, sabe onde... E a minha esposa também, gente. Ó, como é que eu... Rapaz, sangue de Jesus! Um abraço também, pastora Rosângela. Te amo demais, essa mulher de Deus.
Os meus filhos, Micaele, Manuele e Matheus Apolo. Amo vocês demais também. Rosângela, né? Isso. Então, quem sabe, eu tava conversando com o Roger agora, semanas aí, a gente tá com um projeto de trazer um mês só de mulheres. Sim. Quem sabe a gente encaixa ela aí também. Com certeza. E o dela também é impactante, porque ela não queria ser pastora, nunca quis. A gente precisa de pessoas assim. A gente quer pessoas assim mesmo, que não queria e Deus gosta, né? Então, assim, a gente vai estar trabalhando numa agenda aí futuramente. Não sei se esse ano ainda, que tem uma galera ainda pra vir. Então, é isso, galera. Beijo no coração. Tamo junto. Qualquer coisa, sabe onde nos achar. Deus abençoe. Tchau, tchau.